Trago hoje uma palavra em Esther, capítulo 1, verso 16, que diz assim: Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei que pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia que se fez a rainha chegar a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos, quando ouvires dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, se as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão ao mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua presença um edito real, um decreto, e escreve-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado do rei, decretara a todo o seu reinado, porque era grande. Todas as mulheres darão honra a seu marido, desde o maior até o menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. Amém? Esta história, esta passagem, aconteceu 480, 320 antes de Cristo. 400 anos, de 300 a 400 anos antes de Cristo. O rei Assuero tinha uma esposa chamada Vasti, e ele chamou ela para entrar na presença do rei com todas as joias, com toda a riqueza que ela tinha e com a coroa real, porque eles estavam em festa. E no 7º dia foi falado para ela entrar na presença do rei para se apresentar ao rei e aos príncipes que estavam ali naquele banquete. E ela não quis. Ela simplesmente mandou o eunuco voltar atrás e dizer: diz ao rei que eu não vou. Não estou a fim de ir na festa e nem de me apresentar e nem de me vestir, nem de colocar a coroa real. Volta ao rei e diz que eu não vou me apresentar. Então, quando o rei estava na festa, chega então esta notícia dos mordomos e do eunuco dizendo: meu senhor, assim diz a rainha Vasti, que ela não virá, nem hoje nem amanhã, ela não se apresentará e não colocará as vestes reais, e não virá com a coroa real. Então ele se indigna, e ali ele vê ali que ele perdeu a autoridade sobre a sua esposa, sobre a sua rainha. Então ele ajunta os conselheiros, os príncipes, e diz: o que eu faço? O que eu faço? E todos com vergonha do que
ali estava fazendo e estava passando, nesta gafe, nesse desprezo que o rei estava sofrendo pela sua rainha. Então levantou Memucã e disse: meu senhor, se o senhor me autorizar, eu tenho algo a dizer e o senhor faça conforme a sua vontade e se parecer bem. Ele então deu a palavra a Memucã e Memucã disse: meu senhor, faça um decreto e esse decreto vire lei, que o senhor faça uma carta e esta carta venha a ser timbrada e assinada pelo Senhor, e ela corra por toda a província que o Senhor domine, sob povos e línguas, que toda mulher respeite o seu esposo, respeite os seus príncipes, respeite os governadores, respeite o rei. Quando houver isto, para que possa ser lei, e essa lei venha a ser cumprida. E também abre um concurso para que possa vir mulheres virgens de toda a província, uma de cada província, uma de cada aldeia. E o Senhor escolhe uma para o Senhor, a que seja melhor e que venha lhe agradar. E esta mulher o Senhor põe como esposa no lugar de Vasti. E para que todos saibam do que ela fez e do que está acontecendo, ela nunca mais entre na sua presença. E este decreto foi feito. Isto foi assinado e timbrado. E o rei aceitou isso. E isso foi e percorreu para toda a província, que as mulheres obedecessem aos seus maridos, obedecessem aos seus senhores, aos governadores, aos príncipes e ao rei. E aconteceu que foi feita este concurso. E ali, como isto já era também plano de Deus, o próprio Deus preparou que Esther viesse juntamente participar. Ali ele estava na Pérsia. Ele era o rei da Pérsia. E ali Esther era judia. Era uma das tribos que era pequena. Era da tribo de Israel, muito pequena. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e tem os seus planos, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Esther estava e aceitou este concurso e entrou. Resumidamente, quando todas as mulheres estavam no reino, quando todas as mulheres estavam neste concurso, chegou a vez de Esther. E Esther passou então na presença do rei. E o rei se agradou dela. De mulheres que estavam na presença do rei e no reinado do rei. Nenhuma delas de tribo, de língua, de circunvizinha, de província agradou ao rei. Mas de Esther, o Senhor fez que ela viesse brilhar aos olhos dele, do rei Assuero. E o rei Assuero tomou para si Esther e se agradou dela. E Esther ficou no lugar de Vasti, porque o Senhor tem para si aquilo que ele tinha predestinado. Mais para frente, o povo de Israel e as suas províncias ia ser varrida, ia ser destruída. E o Senhor já tinha planos para o povo de Israel colocar ali uma oportunidade. E esta oportunidade foi Esther.
Esther ali com o seu tio, foi ali quem governou, foi ali quem administrou. E Esther, o livro de Esther mostra que lá na frente ela foi uma grande guerreira, foi uma grande ajudadora para o povo de Israel em terra estranha. O que quer dizer esta palavra, esta história? Que nós temos que nos apegar à única oportunidade que temos. Às vezes a oportunidade vai aparecer e é o Senhor que nos predestinou para apegarmos. E se foi do Senhor, esta oportunidade é nossa para governar, para administrar, para fazer que o povo, a família, venha triunfar e não venha ser distinta e não venha ser destruída. Foi assim que o Senhor levantou Esther, que não tinha nome, não tinha família, mas através dela, ela defendeu o povo de Israel para não ser varrido da terra. Que nós possamos ter sabedoria e obediência aos nossos líderes, seja homem, seja mulher, seja quem for, que seja superior a nós, para que nós não venhamos perder aquilo que nós temos e nem aquilo que não podemos pegar. Foi o que aconteceu com Vasti, que era rainha, e ela achou por bem, aos seus olhos, não participar da festa e nem colocar as vestes reais. Ela tomou para si e também perdeu para si o seu reinado e nunca mais entrou na presença do rei. E perdeu o seu reinado. Perdeu a oportunidade de continuar sendo rainha. E entrou outra mulher e tomou o seu reinado, por causa da desobediência. E ali o Senhor fez planos para o povo de Israel continuar reinando e o triunfar em terra estranha. Amém? Que possamos ter sabedoria e não perder a oportunidade que o Senhor põe nas nossas mãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, de infinita misericórdia, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem dado vida, vitória, saúde, livramento. Se conosco, ó Deus, nos cure, nos liberte, abre a porta que está fechada, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha também ninguém pode abrir. Continua, ó Deus, nos sustentando, nos livrando de todo o mal. Guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Guarda os ministérios, ó Deus, que abre as portas para falar da Tua palavra, seja no Brasil ou no mundo. Aqueles que falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa os líderes, os pastores, os missionários que estão a campo falando da Tua palavra, estão à frente do ministério. Da vitória, Senhor, sustenta ele com as Tuas mãos, na sua casa, com a sua família, com os seus familiares. Cura, liberta, restaura, dá vida, dá força, dá sabedoria para direcionar o povo, as ovelhas do Teu rebanho. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem dado vitória ao Teu povo. Te agradecemos por este dia. Sê conosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.